o domingo. O dia da semana em que nós, como corpo de Cristo, deixamos os nossos lares para continuar adorando ao Senhor, junto com os nossos irmãos e irmãs. A cada semana, os cultos dominicais mostram detalhes da vida em comunidade que, unidos, formam um mosaico de belas imagens. Talvez algumas cenas desse filme semanal aconteçam sem a percepção do nosso olhar. Mas, se prestarmos bastante atenção no que está ao nosso redor, veremos que a alegria e o amor são virtudes sempre reais na comunhão. E ao longo da nossa história como igreja, a palavra de Deus ensinada e vivida na IP Manaus já transformou a história de muitas famílias. De geração em geração, homens, mulheres, jovens e crianças têm a oportunidade de conhecer e servir ao Senhor. Graças a Deus eu tive uma base cristã já fundamentada, desde a minha infância, participando de escola bíblica, essas coisas. A experiência da minha família começa desde os meus bisavós, que eram membros da igreja, e depois entrou o meu avô veio do Maranhão para cá, conheceu a minha avó e ficou. Meu avô foi, na década de 60, pastor principal aqui da igreja presbiteriana, e assim, desde a geração da minha mãe, foi criada dentro da igreja, e eu também fui criado dentro da igreja, então foi algo que foi passando de geração em geração, desde os meus bisavós. Eu vi o que Deus fez na minha família desde atrás e na minha vida também, desde a minha infância, e é aquela coisa, Deus age no nosso meio e faz com que o nosso coração se encha. Posso dizer assim que não teria sentido a minha vida se eu não tivesse encontrado, né, Jesus Cristo em primeiro lugar e depois uma igreja para viver em comunhão. Porque primeiro eu trabalhei como jovem, né, participei da mocidade da igreja, né, e aqui eu também casei, construí minha família, sou mãe de 3 filhos, né? Tenho meu esposo, e estamos aqui na igreja e para mim não tem nada melhor, né? A comunhão, né, a palavra, né, quer dizer, a gente tem aquela fome de aprender mais de Deus e tudo aquilo que eu precisava eu encontrei aqui, né? E isso me fez permanecer, me fez crescer aqui, trabalhar, e eu não tenho nenhuma vontade de mudar, né? Acho que até Jesus voltar, eu vou ficar por aqui. E tive, através da igreja, um apoio muito grande, através dos grupos familiares, que eu já encontrei a Jesus no grupo familiar e comecei a caminhar. E a minha caminhada tem sido uma caminhada a cada dia eu estou crescendo, através dos treinamentos, do que a igreja tem me oferecido, em treinamentos, em conhecimento da palavra. E eu tenho crescido bastante nesta área. É um sentimento de realização. Eu me sinto realizado por ver aos domingos na igreja meus filhos, minhas filhas, meus netos, a família em si, reunidos na casa do Senhor para louvar e adorar ao Senhor. Por meio do ensino das Escrituras, nos grupos familiares, na escola bíblica, nos cultos e no discipulado individual, novas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho nos últimos anos. E quando a gente chega na igreja, talvez a gente chegue com alguns preconceitos formados, né, do que seja ser cristão, ou às vezes sem conceito nenhum. A gente acha que ser cristão é vir ao culto, mas a gente precisa entender a nossa nova identidade em Cristo, entender o que é aceitar Jesus como nosso Salvador. E tanto o discipulado quanto a escola bíblica, eles vão te dando um norte de como ser um verdadeiro cristão. O grupo familiar também ele ajuda muito, porque no grupo familiar você faz um novo círculo de amigos, tirando os velhos hábitos do mundo e te trazendo para o mundo cristão. Com gratidão a Deus por tudo o que Ele é para nós, os membros da IP Manaus servem ao Senhor com diferentes dons e ministérios, mas movidos pelo mesmo propósito. E não apenas aos domingos, mas fazem isto diariamente.
Sim, todo o aprendizado, né, que eu tive aqui na igreja, desde o início da minha fé, na época era a classe de catecúmenos, né, a gente frequentava, aprendia, discipulado, foi crescendo, e o envolvimento mesmo com as atividades da igreja. Quando eu tive a oportunidade de ser chamada para trabalhar fora da igreja, também representando assim as mulheres do Brasil todo, e principalmente na região norte, isso me serviu assim de base, né? E foi muito bom. E graças a Deus, assim, eu tenho compartilhado, tenho dado muito testemunho da minha igreja, e eu sinto muita saudade quando eu tenho que ficar um pouco mais ausente da igreja. Eu agradeço a Deus por estar envolvido também em alguns trabalhos, como no ministério com os homens, né? Os homens de oração da igreja. Eu tenho me dedicado a esse trabalho, eu tenho buscado, através desse grupo, a me firmar cada vez mais, e eu quero assim incentivar os irmãos da igreja para que possam participar conosco. Eu trabalhei na liderança dos adolescentes e hoje eu trabalho na liderança dos jovens, e como líder de grupo familiar eu creio que eu fui capacitado pela base que eu tive e pela experiência que eu vivi até hoje. A Igreja Presbiteriana de Manaus, ela acaba sendo uma grande família, porque apesar de ser uma igreja com muitos membros, mas você acaba sempre conhecendo alguém que está ligado ao outro e acaba tendo é como se fosse uma conexão, estivéssemos todos conectados. A gente consegue sentir o amor de Cristo aqui na igreja. Esta igreja é uma igreja assim que tem sido assim modelo para muitas outras igrejas. Eu mesmo tenho ouvido vários testemunhos do trabalho que essa igreja realiza, e a minha oração assim ao Senhor é que ela persevere nessa disposição de servir a Deus acima de todas as coisas.